Que a graça e a paz do Senhor seja com você nesse dia. Hoje, dia 3 de junho, vamos ler lá no livro de Provérbios, capítulo 10, versículo 9. Quem anda em integridade, anda seguro. Se existe uma característica que diferencia aqueles que apenas sonham daqueles que realmente avançam no propósito de Deus, é o alinhamento entre aquilo que falam e aquilo que vivem. Nós vivemos em uma época em que muitas pessoas conhecem as promessas de Deus, fazem declarações poderosas e proclamam palavras de fé. Porém, existe uma diferença entre declarar uma verdade e caminhar nela. O reino de Deus não é movido apenas por palavras pronunciadas, mas por princípios praticados. Uma das grandes lições que nós temos e teremos nesse mês é compreender que existe poder na concordância entre a boca, o coração e as atitudes. Muitas vezes nós pedimos que Deus transforme nossa realidade enquanto continuamos alimentando comportamentos que produzem exatamente a realidade da qual queremos sair. Se avaliarmos o nosso caminhar, até que ponto não fazemos o mesmo que aqueles que declaram a vitória, mas vivem presos na murmuração? Declaram a fé, mas alimentam dúvidas diariamente. Dizem da prosperidade, mas ignoram os princípios da administração, da generosidade e da fidelidade dos dízimos e das ofertas. Declaram restauração, mas continuam tomando decisões que aprofundam as feridas. Cura, mas permanecem presos à amargura. Mudança, mas resistem a qualquer tipo de transformação. Veja, essa desconexão cria em nós um conflito espiritual. Não porque Deus deixa de agir, mas porque muitas vezes nós estamos pedindo resultados diferentes enquanto continuamos plantando as mesmas sementes. A palavra de Deus, ela nos ensina que a integridade produz segurança. Agora, integridade não significa perfeição, significa coerência. E coerência é quando aquilo que falamos se aproxima cada vez mais daquilo que fazemos. É quando os nossos valores não mudam conforme as circunstâncias. Quando escolhemos permanecer fiéis mesmo quando ninguém está observando. A coerência, ela nos leva à integridade, que constrói as pontes entre a nossa fé e a prática. Zebulon, ela nos ensina uma lição importante nesse aspecto. Sua prosperidade não surgiu apenas por causa de palavras proféticas liberadas sobre a tribo. Ela se manifestou porque eles ocuparam sua posição, desenvolveram habilidades, construíram relacionamentos, trabalharam suas rotas comerciais e exerceram responsabilidade sobre aquilo que Deus havia lhe entregado. A promessa, ali, encontrou um povo disposto a agir. O princípio espiritual que muitos ignoram é que aquilo que Deus promete geralmente exige uma resposta da nossa parte. Noé recebeu uma palavra sobre o dilúvio, mas precisou construir a arca. José recebeu sonhos proféticos, mas precisou permanecer fiel nos processos. Neemias recebeu direção, mas precisou reconstruir os muros. Pedro recebeu a ordem para caminhar sobre as águas, mas precisou sair do barco. E aqui nós podemos ver que a fé nunca é passiva, ela produz movimento, ações. Tiago escreveu que a fé sem obras é morta. Isso não significa que somos salvos pelas obras, mas significa que a fé genuína produz atitudes compatíveis com aquilo que acreditamos. Quando realmente acreditamos que Deus é o nosso provedor, nós aprendemos a administrar com sabedoria. Quando acreditamos que Ele pode restaurar relacionamentos, nós começamos a agir com perdão. Quando acreditamos que o Senhor tem o propósito para a nossa vida, nós paramos de desperdiçar tempo com aquilo que nos afasta desse propósito. Quando nós acreditamos que o Senhor nos chamou para avançar, nós deixamos de fazer alianças com a inatividade e a postergação. Nesse mês, também nós poderemos aprender sobre a questão da revelação e alinhamento, porque o Espírito Santo, ele deseja revelar áreas onde as nossas palavras e as nossas atitudes estão caminhando em direções diferentes.
Talvez você esteja declarando confiança enquanto vive dominado pela ansiedade, declarando crescimento enquanto permanece preso à procrastinação, declarando prosperidade, mas ignora os princípios básicos de administração. Ou quem sabe, declarando avivamento enquanto negligencia a sua vida de oração. Deus não revela essas coisas para nos condenar, mas para nos reposicionar, nos alinhar. Assim como um navegador corrige a rota de uma embarcação antes que ela se afaste demais do destino, o Espírito Santo ajusta a nossa direção para que nós possamos chegar no lugar que o Senhor já preparou. A boa notícia é que o Senhor não exige perfeição instantânea. Ele procura, sim, disposição para mudar. Cada pequeno ajuste gera um grande impacto ao nosso caminho. Uma decisão correta, repetida diariamente, produz transformação. Uma atitude de obediência sustentada no tempo produz maturidade. Um passo, nosso alinhamento, pode evitar tanto atraso amanhã. O Senhor, Ele nos chama para viver a fé de uma forma muito prática. Uma fé que não apenas fala, mas que anda, que não apenas decreta, mas obedece, que não apenas sonha, mas constrói. Porque aquilo que nós decretamos precisa encontrar correspondência com o que nós praticamos. O que falamos deve ser sustentado pelo que fazemos. Quando as nossas palavras e ações caminham juntas, o ambiente se torna favorável para que as promessas do Senhor floresçam em nossas vidas. Então vamos tomar atitude em relação a essas questões. E eu queria te convidar para estar orando comigo hoje. Diga assim: Senhor, eu não quero ser apenas alguém que fala sobre fé. Eu quero viver aquilo que creio. Revele toda a área da minha vida que precisa de alinhamento. Me mostre onde as minhas palavras e atitudes não estão caminhando juntas. Me perdoe pelas vezes em que declarei confiança, mas vivi dominado pelo medo. Pelas vezes em que falei de mudança, mas resisti à transformação. Pelas vezes em que esperei resultados diferentes, sem mudar as minhas ações. Espírito Santo, me ajude a ter coragem para obedecer, disciplina para permanecer firme e humildade para aceitar a tua correção. Que as minhas ações confirmem minha fé, que a minha vida reflita aquilo que eu proclamo, que a minha caminhada seja marcada pela integridade, pela coerência e pela fidelidade. Me ensine a construir diariamente uma vida alinhada com a tua palavra, para que as promessas que o Senhor liberou sobre mim encontrem um terreno fértil para florescer. Em nome de Jesus, amém. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde nesse dia. E eu te espero aqui amanhã. Até lá!